Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Eu me chamo Patrícia e vocês estão conseguindo ver esse cenário? Ele indica a chegada de um novo componente curricular na vida escolar de vocês. E sim, eu estou falando de língua inglesa. Nós vamos aprender muito língua inglesa aqui nas nossas aulas da mediação. E antes de começarmos a nossa aula 1.1, a gente tem algumas informações para vocês. Então, vai lá para a tela? Aula 1.1 comigo, Teacher Patrícia Rechier. It's a pleasure, é um prazer. E olha aí, uma pequena apresentação minha. Sou Patrícia Rechier, formada em licenciatura em Letras em Inglês e suas respectivas literaturas. Tô um pouco diferente nessa foto, né? O cabelo estava mais liso, mas vamos lá falar um pouco mais da nossa aula, que é o que mais interessa. Temos aí os conteúdos do componente curricular de inglês do primeiro ano do ensino médio. Let's learn English. Vamos aprender inglês. E a gente vai ver aqui um pouquinho, vai fazer uma viagem do que basicamente vamos estudar nessa nossa Unit 1, a nossa primeira unidade. Começamos a aula com greetings, saudações. Também temos introductions. O verbo to be, que sempre vai aparecer nas nossas aulas. Ai, professora, eu tô cansada de ouvir sobre o verbo to be, mas não se canse. Ele é extremamente importante. Ele vai aparecer, sim, em diferentes contextos. Todo mundo sabe que ele significa verbo ser e estar, tem duas traduções, mas ele também aparece em diversos contextos na língua inglesa, como, por exemplo, falar da nossa idade. Vamos também falar sobre países e nacionalidades, adicionando aí um pouco mais de cultura na sua vida. Pronomes demonstrativos, membros da família, vamos aprender a falar sobre os membros da nossa família, como é que fala tio, tia, avó, avô em inglês. Profissões também, adjetivos possessivos, artigos indefinidos, esses dois aqui. Vocabulário relacionado à idade, e aí nós vamos usar o famoso verbo to be, que em português a gente sabe que a gente fala usando o verbo ter. Já em inglês, nós vamos usar o verbo to be para falar sobre idade, né? Olha aí, já foge da questão lá de significar apenas ser e estar. Números cardinais e ordinais, afinal de contas, vamos precisar para falar sobre a nossa idade. Datas comemorativas, também adicionando um pouco mais de cultura na sua vida. Meses do ano, datas, aniversários, preposição, mais preposição para você. Agora, essas duas aqui. Vocabulário referente às horas. E que mais? Temos mais. E-mail address and address, ou seja, vamos falar sobre nosso e-mail, nosso endereço eletrônico, como é que a gente faz para falar aquelas pontuaçõezinhas estranhas. Estranhas não, né? Modo de dizer. Como é que a gente faz para falar isso em inglês? Vamos aprender. Telephone numbers, número de telefone, esportes. Vamos ver também os verbos modais e temos aqui o primeiro como can, que fala sobre habilidades, aqui neste caso. O can não é apenas usado para falar sobre habilidade, mas nessa aula vai ser basicamente sobre habilidade. Modo imperativo, there to be, para falar sobre o quê? No sentido de dizer que alguma coisa tem no sentido de existência. Existe, nós vamos usar essa questão do there to be. Lugares na cidade, mais preposição para vocês, near, far, next to, in front of e behind, ou behind, você pode falar das duas formas. Would like, outro verbo modal aí, para falar sobre o que? Convites, certo? Toda unidade tem uma competência, e a competência da nossa Unit 1 é o quê? Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais e verbais e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade para continuar aprendendo. Compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer
natureza, certo? Vamos para o que interessa, que é a nossa aula. O título dela é WhatsApp. É uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido falar desta expressão. Se não ouviu falar sobre essa expressão, vai aprender aqui comigo. WhatsApp muito utilizado, principalmente entre os jovens, claro, não somente entre os jovens, mas é uma forma de cumprimento, certo? Quando você chega perto do seu amigo, da sua amiga, enfim, de qualquer pessoa que você trata de uma forma bem informal, você pode usar a expressão WhatsApp, que ela, além de significar essa questão de você cumprimentar alguém, ela também significa outras coisas, como, por exemplo, você encontrou alguém, viu que essa pessoa tá cabisbaixo, talvez tristonha, enfim, e você pensa, ué, o que aconteceu? Aí você chega e pergunta, hey, WhatsApp, o que foi, o que há, certo? Mas neste contexto aqui, como greetings e introductions, que nós vamos ver sobre saudações, né, introduções, a gente está falando sobre essa questão do e aí, como é que tá, como é que vai, entendeu? A questão de cumprimentar alguém. Você pode usar a expressão WhatsApp, hello, WhatsApp, ou hey, WhatsApp, ou apenas WhatsApp, e aí você cumprimenta a pessoa, certo? Vamos lá, porque toda aula tem uma habilidade, e a de hoje é compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Também analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da ou na realidade. Bora começar a aula? Let's get started! Vamos começar e temos aí, perceba essas imagens, são 3 ações que nós costumamos fazer quando vamos cumprimentar alguém, quando encontramos alguém na rua, um conhecido, enfim. São 3, tá quase que não sai. 3 actions, 3 ações. Vocês sabem me dizer como é que a gente fala essas ações aqui em inglês? E aí, temos uma pergunta antes para vocês, olha só. Como você costuma cumprimentar seus amigos? What about your family? E a sua família? And what about your teachers? E os seus professores? Vamos lá? A primeira ação é a ação de você dar o tchauzinho. Lembrando que estou falando da ação, certo? Não exatamente como você vai fazer essa situação, falar na hora que você vai cumprimentar a pessoa. Então, a ação de balançar a mãozinha, dando oi, né, o hi, hello, ou dando tchau, você vai falar que é a ação de wave, que é o ato de balançar a mãozinha. Aí você talvez esteja se perguntando, peraí, teacher, eu já ouvi falar sobre esse wave antes. Eu tenho um cabelo ondulado e o meu cabelo é wave, sim. As ondas do mar, ondas, significa wave também, sim. Então, presta bem atenção numa situação. Em inglês, as palavras elas têm vários significados de acordo com o contexto. Então, o contexto aqui é balançar a mãozinha para dizer oi ou tchau para alguém. Então, essa ação significa wave, certo? O ato de balançar a mãozinha. Ok? Assim como wave significa cabelo ondulado, também significa ondas do mar e assim por diante. Não tem a palavra mar aqui, mas fica só ondas, entenderam? Então fica e coloca isso na cabecinha de uma vez por todas, porque isso acontece muito em inglês, as palavras terem vários significados de acordo com o contexto. E a segunda situação é uma situação mais informal, onde você encontra um amigo, uma amiga, enfim, alguém muito próximo a você, e você faz aquela questão de bater com as mãos, os 5 dedos, né? Batendo nos outros 5 dedos de outra pessoa. Tanto nesse contexto, né, de encontrar alguém, cumprimentar, como também em outro contexto, como por exemplo, você tá torcendo porque algo deu certo para você e você vai lá e bate na mão de alguém. Também pode ser usado em outro contexto, mas nesse contexto de cumprimento
Essa ação significa high five, high five. E você pode, inclusive, falar isso na hora que você faz a ação. Bate na mão, high five, high five. Tem a palavra high significa alto, alto, alta, e five é 5, né? Os 5 dedos. Então, essa situação, high five. Vamos para as próximas situations. A terceira situação é a situação do abraçar, né? Que nós chamamos o ato de abraçar e também a palavra abraço no sentido substantivo como hug. Hug é tanto, tem 2 classificações gramaticais, é tanto o verbo to hug, abraçar, como também o substantivo, né? Abraço, hug, hug. Muito bem? E aí a próxima situation é a situation do quê? Do beijo, né? Do ato de beijar. Que tanto no português quanto no inglês, às vezes a gente faz essa ponte. Ó, não é muito interessante fazer essa ponte português e inglês sempre. Mas às vezes a gente faz, né? Porque beijar é tanto verbo como substantivo também. O beijo, né? Beijo. Em inglês é a mesma coisa. Kiss é tanto verbo como substantivo. Então, kiss, o ato de beijar. Então, she's kissing her grandmother, parece ser a avó dela, ela está beijando a avó, ou então she's kissing her mother, ela está beijando a mãe dela. A próxima situation é uma situação onde você vai usar de uma forma mais formal, certo? Que é a forma que você vai lá e balança a mão com a mão de outra pessoa, e isso significa, no inglês, shake hands. Shake hands, né? Shake, todo mundo deve conhecer essa palavra, ainda mais por causa do milkshake. Shake significa, né? Essa questão de agitar, balançar. Hands, mãos. Então, shake hands é o ato de você balançar a mão com a mão de outra pessoa. Muito bem? E aí? Você já usou expressões em inglês para cumprimentar alguém? Eu tenho certeza que sim. Né? No mundo de hoje, globalização, aquela questão toda, todo mundo já soltou um hello, um hi na vida. Eu tenho certeza. Certo? Então, nós temos os clássicos aqui, certo? Hello, hello, que significa olá. Olá. Hi, mais clássico ainda, significa oi. Né? Também pode ser olá, enfim, tudo está na mesma situação. E hey, também muito utilizado, não é para chamar atenção apenas, hey, de chamar atenção, nosso famoso way. Também é para dar oi, olá para alguém. Você fala hey, ou hey, what's up? E assim por diante. Essas 3 formas muito simples, muito fáceis, tenho certeza que todos vocês já viram. Lembrando que aqui nas nossas aulas do primeiro ano, eu deveria ter comentado isso anteriormente, mas aqui você vai visitar conhecimentos que você já teve. É muito bom a gente revisitar esses conhecimentos para deixar eles fresquinhos na nossa memória, não é? Então, eu já vi sobre isso. Ainda assim, é bom você ver de novo para você ficar mais a par da situação, rever várias vezes para nunca esquecer. Vamos lá para a nossa situação, que é a seguinte. Temos aí uma historinha, uma illustrated story, que conta a história do Snoopy, esse doguinho muito famoso, que é um Beagle. Então, observe na história, em quadrinhos, abaixo, como as meninas, ao encontrar Snoopy, o cumprimentam. Então, presta bem atenção, a mocinha chega e fala assim: Hi, Snoopy, how are you today? Hi, Snoopy. Oi, Snoopy. How are you today? Como vai você hoje? Ou como você está hoje? Ela quer saber como é que ele vai, né? Se ele tá bem, se ele não tá bem, enfim. A próxima ela fala: Hello, Snoopy. Olá, Snoopy. Logo em seguida, a próxima diz: Hi, Snoopy. Preciso traduzir, né? E a próxima: Hello, Snoopy. How's the boy? How's the boy? Ou seja, como é que tá o garoto? Como é que tá o garoto? Ela chamou ele, usou... vai falar dele na terceira pessoa do singular, né? Falando dele, mas olhando pra ele. Então, how's the boy? Como é que tá o garoto? O garotinho, né? Que é o doguinho aí, o Snoopy. Ele fica pensativo.
Aí ele fala, rats, pensa, aliás, né? Porque aqui o Snoopy, ele é um cachorro que fala, que pensa, né? A gente tá falando de histórias ilustradas, então tudo pode. Então ele dá uma exclamação aqui de algo que ele não está curtindo muito, então ele fala rats, que seria uma exclamação para algo que ele não está curtindo muito, né? Não é uma coisa muito interessante. Que rats significa rato, né? Mas aí nesse caso você pode traduzir como droga, que saco, enfim. E aí ele pensativo fala: Nobody ever calls me sugar lips. Ele tá reclamando. Nobody ever calls me sugar lips. Ninguém nunca me chama de sugar lips. Que é isso? Olha a reclamação dele. Ele tá falando que ninguém nunca chama ele de lábios. Seria aí lábios sugar é açúcar, né? Mas vamos traduzir para lábios de mel. Sugar lips. Lips são lábios, certo? Diferente de boca, lábios. E sugar é o nosso açúcar. Então ficaria melhor traduzir para lábios de mel. Ele tá estressado, chateado, porque ninguém chama ele de lábios de mel. Ele quer ser chamado de uma forma carinhosa. Temos aí os greetings, cumprimentos e saudações. Então a gente já sabe que na língua inglesa, para cumprimentar amigos ou conhecidos, usa-se as expressões informais hi, hello, hey. No ambiente de trabalho deverão ser usadas maneiras mais formais de cumprimentos. Por que deverão ser usados? Uma questão de respeito, uma questão de você saber ali que certas formas de cumprimento não são adequadas em certos locais. Não só no nosso ambiente de trabalho, como em outros locais também. Então, assim, se você tá de manhã na sua escola, você vai falar good morning, que é o bom dia, bom dia. Se você encontra alguém à tarde, você vai falar good afternoon, que é o boa tarde, boa tarde. Interessante a palavra afternoon, porque a palavra afternoon, ela é uma palavra que você pode pensar nela assim, ó. A palavra, vou até escrever aqui. Ela é formada pela palavra after e a palavra noon, certo? E after é depois e noon é meio-dia. Então, depois de meio-dia já é o quê? Já é tarde. Não é que é tarde da noite, já é tarde de ser no período vespertino, no período da tarde. Então, é bom a gente brincar, às vezes, com as palavrinhas assim. E a próxima palavra é a palavra good evening, que é a palavra, que é o nosso boa noite. Agora sim foi, não estava conseguindo. Good evening é o nosso boa noite, só que tem uma diferença entre o boa noite de good evening e o boa noite de good night, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Vamos ver isso mais pra frente. Então vamos lá. Formal greetings, as saudações formais. Good morning, good afternoon, bom dia, boa tarde. Certo? Muito simples. E o good evening e o good night que eu comentei para vocês. Há uma pequena diferença entre os dois, certo? Good evening é o boa noite de chegada. Good night é o boa noite de despedida. Vamos supor que você chegue na casa de algum amigo, de alguma amiga, às 7 horas da noite e, como está aqui nesse exemplo, você acabou de chegar, então você dá o seu good evening, porque você acabou de chegar, é início da noite ainda, já não é a metade nem o final da noite para entrar de madrugada, então você usa a expressão good evening. Porém, se você for embora 8 horas, 9 horas, não importa, mas você se despede, você já vai usar good night. Ou então, a mesma situação, estando na sua casa, já vai dar boa noite porque você vai dormir, good night. Agora, se você chega num local muito tarde, num horário bem tarde, aí de qualquer forma você vai falar good night, porque já está um certo horário aí, já não é início da noite, já é bem tarde da noite. De qualquer forma,
você vai usar o good night. Então, essa é a pequena diferença entre os dois. Vamos lá, temos aqui uma conversation. E o rapaz fala o seguinte: Good evening, how are you? Boa noite. How are you? O que é esse nosso how are you? É o como vai você, como você está, como está você. How are you? Então você pode usar, falar de várias formas. Você pode colocar a entonação na palavra how, a entonação no are, que é o verbo to be, ou aqui no sujeito, né, que é o pronome pessoal you. Você pode colocar a entonação onde você quiser. Você pode falar how are you? Ou how are you? E assim por diante, não tem problema nenhum onde você quer colocar sua entonação. Então você vai ouvir de formas diferentes mesmo, de qualquer forma. Aí a pessoa responde, I'm fine, thanks. And you? Essa aqui é uma resposta clássica, né? Clássica do inglês. Obviamente, não existe só essa forma de perguntar como vai você, assim como não existe só essa forma de falar que você tá bem. Isso é uma forma clássica, certo? Existem outras formas também. Então, nós temos aí, boa noite, como você está? Good evening, how are you? I'm fine, thanks, and you? Estou bem, obrigada. E você? Informal greetings. Temos aí o hi, hey, certo? Hello. Hello, que significa tanto detalhe. Eu ia passando isso aqui, porque é uma coisa que a gente já viu, mas eu não sei se eu comentei que o hello também significa alô, né? Ao atender o telefone, when you pick up the phone, quando você atende o telefone, você costuma dizer hello. Também não é a única forma de falar ao telefone quando você atende. Você também pode atender o telefone e falar yes, sim, yes é uma forma de falar. Mas o hello é o clássico, que também significa alô, além de olá. Muito bem? Temos aí, vamos ver agora outras formas, como eu falei para vocês, de cumprimentar pessoas de forma informal. As informais sempre são as melhores. Tem uma vasta forma, variadíssima de falar, perguntar como vai alguém em inglês, certo? E nós vamos ver essas formas agora. Não todas, mas algumas delas. Então, ao invés de você falar how are you, que é o clássico, aquela coisa que fica até robótica, né? Você sempre falar how are you, I'm fine, thanks, and you, aquela coisa bem robótica, você tem outra forma de falar. Que é esse aqui, ó. Hey, que já demonstra que você é extremamente informal ali, bem numa pegada bem diferente. Hey, já usa o hey, já demonstra isso. Aí você usa esse what's up, girls? What's up, girls? Ou então você pode falar de uma outra forma, esse what's up, né? What's up, girls? Então você pode também dar uma incrementada na hora de falar. Ao invés de você falar what's up, você pode falar também de outra forma, que é esse what's up, onde você junta tudo e o som do Z fica até mais evidente. E aí as meninas respondem de formas bem informais. Olha só, essa aqui responde not much, not much. E a outra, ela responde de volta com a expressão WhatsApp, que essa expressão WhatsApp, na hora de você responder de volta, é nosso famoso, é a mesma coisa que a gente faz em inglês. E aí, como é que tá? Como é que tá? Pronto, ninguém acaba respondendo como é que vai, como é que tá, mas acaba fazendo assim, todo mundo se entende. Então, ao perguntar o WhatsApp, a outra também responde o WhatsApp e tem essa intenção, sabe, de responder de forma positiva, fazendo a mesma pergunta, mesmo que não seja uma pergunta, pois não tem um ponto de interrogação. E quando essa aqui fala not much, na tradução literal seria não muito, não muito. Mas ela não quer dizer isso, é uma forma de dizer que tá tudo ok, tá tudo de boa, não tem nada de errado acontecendo. Então é uma forma informal de falar que tá tudo bem. Not much, não tem nada para falar de diferente, então not much é uma forma de você responder a um cumprimento. Tanto how are you quanto esse what's up, what's up.
o WhatsApp, né, que é uma forma mais informal ainda, né, porque você dá uma misturadinha aí, ficando um pouquinho diferente. Misturadinha não, você dá uma mudadinha aí na hora de falar. E aí nós temos essa outra aqui, certo? Que significa o quê? Oi, como vai? Como estão as coisas? Que é a mesma coisa lá que de como vai, como você está, enfim. Mas aí você pergunta usando isso aqui. How are things? How are things? A palavra things significa coisas. Então, assim, a tradução ao pé da letra, como estão as coisas? Como estão as coisas? Hi, how are things? Como estão as coisas? How are things? A pessoa pode responder, como essa aqui respondeu, not bad, not bad. Ou seja, ela está dizendo nada mal. Ou seja, ela não tem o que complain, ela não tem o que reclamar. Então ela fala not bad. Não tá tão ruim, não tá nem... É uma forma de responder sem dizer que tá bem ou que não tá bem. Ela só fala not bad, certo? Desta forma. E aí você traduz para bem, not bad. Porque se você for traduzir isso ao pé da letra, você usaria o não. Não. Nada ruim, nada mal, nada mal. Mas aí fica aqui uma tradução como bem, né? Uma forma de falar bem. E a próxima? Próxima, eu acho ela o máximo, que é muito utilizada mesmo. De forma bem informal, deixando claro que nós estamos vendo essas questões informais. E temos esse aqui, que é o how's it going, how's it going, how's it going. E aí você junta tudo, percebe que eu juntei isso aqui, que nada mais é, né, que o meu verbo to be contraído, meu verbo to be da terceira pessoa do singular. Você percebe que eu tenho it aqui, que é o meu sujeito da terceira pessoa do singular, 1, 2. Então, eu juntei tudo. How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Seria o quê? Como é que seria? Seria a mesma coisa que how are you, mas de uma forma muito informal. Aí fica, como vai? How's it going? How's it going? Ou então, se você não quer falar assim, você fala how is it going? How is it going? How is it going? Sem juntar tudo. Mas interessante é você juntar tudo, que mostra que você tem mais conhecimento, porque eles fazem isso, né? Eles juntam tudo, uma palavra com a outra, e é por isso que há essa dificuldade de entendimento, né? Algumas palavras você não consegue ouvir quando os falantes nativos, quando você ouve alguém nativo falando, você fala, opa, peraí, eu não ouvi isso aqui, porque eles têm esse costume, né? De juntar as palavras, e as sílabas átonas, por exemplo, elas ficam quase que imperceptíveis, né? Inaudíveis, na verdade. Daí ele responde great, great, que significa o quê? Ótimo, ou ótima, no caso, dependendo, né, que como é um homem. E aí, temos aqui ótimo, maravilha. E introductions, que são aquela questão, né? Eu falei introdução, mas aquela questão de você introduzir uma pessoa a outra, você apresentar, né? Seria o correto. E aí, olha só, você tem aqui um exemplo de um professor, de um teacher, e ele está se apresentando para a turma dele. E ele fala assim: Hi, students. My name is João and I am the new teacher. Nice to meet you. Muito básico, muito simples. Não tem erro usar isso aqui. Então, olá, alunos. Meu nome é João, eu sou um novo professor. Nice to meet you. Prazer em conhecer vocês. Porque ele está falando com mais de uma pessoa, portanto, esse you, ele vai ter a tradução de vocês, certo? You é um pronome pessoal que tanto significa você quanto vocês. Então, ele é singular e plural at the same time, ao mesmo tempo, beleza? E aí, nós temos aqui o quê? Os alunos respondendo. Hi, teacher. Nice to meet you too. Oi, professor. Prazer em conhecer você também. Hi, teacher. Nice to meet you too. Fica até engraçado falar esse to no final por causa desse to aqui no início, que é necessário, inclusive. Por quê?
Porque esse primeiro to, o primeiro... Pera lá. O primeiro ele tem que vir porque ele acompanha o verbo, né? Ele acompanha o verbo, que inclusive está no infinitivo, não está conjugado, né? Legal, prazer. A gente fala prazer, mas a palavra nice não significa o prazer, significa legal. Seria legal conhecer você. Mas a gente tem o costume de usar o prazer no português, a gente pode adaptar a tradução, não tem problema nenhum, porque significa a mesma coisa. Todo mundo vai desembocar no mesmo buraco, então assim... Dá na mesma. Nice to meet you, prazer ou legal conhecer você também. Aí, nice to meet you too. Muito bem? Outra forma, olha só. Aqui nós temos uma pessoa que está se apresentando para o Mr. Smith. Certo? Ela fala, good morning, Mr. Smith. I am Mrs. Santos. The new secretary, a nova secretária, ela está se apresentando, ela é a nova secretária, provavelmente do Mr. Smith. Muito bem? Daí ele responde, good morning, Miss Santos. How are you? Aqui o interessante é ele usar o how are you. Imagina só ele usar aqui aquela questão do how's it going? How's it going? Não ia ficar muito bacana, porque afinal de contas ele está no ambiente de trabalho, he's in at a workplace. E aí ele usar essa questão né, essa questão informal não seria muito interessante. Então ele optou aqui pelo how are you, ou how are you, a entonação vai onde você quiser, certo? E aí ela responde, I'm fine, thank you, eu estou bem, obrigada. Lembrando que o fine significa bem, legal, né, tá bacana. E aí, mesmo que ela não estivesse bem, ela não vai falar I'm terrible, I'm blue, I'm sad. Ela não vai falar isso porque ela está no ambiente de trabalho. Acabou de chegar, na verdade. E aí ela vai e se contenta. Ela responde I'm fine, que é o clássico. Thank you, seguido do thank you, que é o quê? Um obrigada, um obrigado, usado para qualquer gênero aí, tanto masculino quanto feminino. E aí ele fala, aliás, ele antes falou, né, para ela que nice to meet you, prazer em conhecer você, nice to meet you. É uma das formas de falar prazer em conhecer você. Tem também o pleased to meet you, onde você vai usar a palavra prazer, no caso, mas aqui interessante, ele usou o nice, certo? E aí ela responde, nice to meet you too, prazer em conhecer você também, optando por usar da mesma expressão que ele usou para ficar uma coisa, né, corretinha, afinal de contas é um ambiente de trabalho. E aí, galera, let's practice. O que a gente aprendeu? Olha só, nós temos aí essa atividade onde envolve uma conversation e vocês iriam escolher entre A, B e C. Então, perceba que na imagem tem a ver com o quê? Tem como traduzir isso aqui? Tem, secretária. Então, alguém fala, Mr. Ford. Provavelmente essa mulher fala o seguinte, Mr. Ford, this is the new secretary Amy. Esta é a Amy, a nova secretária, certo? E aí, ele está sendo apresentado para ela, ele está fazendo o ato do shake hands aqui, shake hands. E aí, qual seria a resposta para essa questão aqui? My name's Amy. Meu nome é Amy. I'm fine, thank you, Amy. I'm fine, thank you, Amy. Então, aqui parece que tá estranho, né, nessa B. Afinal de contas, nós temos aqui uma introduction aqui, né, onde alguém apresentou a Amy para o Mr. Ford. E aí ele responder dizendo que tá tudo bem com ele não faz sentido. Na letra C nós temos nice to meet you, Amy. Prazer em conhecer você, Amy. Faz mais sentido. Don't you agree? Vocês não concordam? Então aqui eu acredito que a resposta seja sim. A resposta de letra C. Nice to meet you, Amy. Muito bem? Próxima. Hi, Dave. How are you? Oi, Dave, como vai você? Certo? E aí, nós temos aí a questão das respostas, que são
3. E qual ficaria melhor aqui para colocar? Perceba que eu estou fazendo uma pergunta, certo? Alguém está fazendo uma pergunta, no caso ela, para o Dave. How are you? É o clássico de perguntar como vai a pessoa. E aí temos as respostas. Nice to meet you. I'm fine, thank you. And you? Porque temos aqui a continuação, onde a pessoa pergunta para outra como vai ela, por questão de respeito também, né? Tô bem. E você? E a próxima, I'm Dave. I am Dave. Eu acredito que I am Dave não vai ser, porque olha só, aqui ela já sabe o nome dele. Ela não tá se apresentando para ele, nem pedindo para ele se apresentar, certo? Então aqui é uma pergunta de que ela quer saber como ele está, como é que ele vai, se ele tá bem. Então, how are you? E a única resposta que podemos ter aqui é a do I'm fine, thank you, and you. Eu estou bem, obrigado. E você? Porque afinal de contas, quem tá falando aí é o Dave, então é obrigado. I'm fine, thank you, and you. Opa, agora sim. Muito bem? E olha só, temos aí um adendo. Essa questão aí do I'm é a mesma coisa que I am, certo? O que está acontecendo aí é que em contextos informais, isso é muito comum no inglês, você usar as palavras de forma contraída. Existe muita contração no inglês, demais contração entre sujeito, pronome pessoal e verbo, nomes próprios e verbo, certo? E isso é muito comum no inglês, só que isso é usado de forma informal, correto? Você jamais vai escrever isso numa prova, por exemplo, de inglês, a não ser que a professora peça, escreva a forma contraída de tal palavra. Mas essas formas aqui, elas são bem informais, para deixar bem claro. A gente usa aqui nas aulas para mostrar, porque elas são muito usadas. Porém, em contextos informais, formas contraídas são muito utilizadas. Lembre-se sempre disso. Nas nossas aulas, vocês vão ver muito essa questão da contração. Demais. Vão ver muito e vão precisar lembrar que a contração, ela existe, porém de forma informal. Muito bem? Temos aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Eu vejo vocês na nossa próxima aula de 1.2 sobre esse assunto. Bye, bye.